Está no ar mais um programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização do curso de Direito da Univale juntamente com a TV Univale. A nossa intenção aqui é levar para você que está nos assistindo, onde quer que você esteja, os temas de direito que são discutidos no dia a dia, inovações jurisprudenciais, legislativas, para que você possa conhecer esses institutos que influenciam na sua vida no dia a dia. Hoje nós vamos estar discutindo aqui o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. E aí a gente tem que ele já não é mais tão novo assim, né? Mas é novo ainda no sentido de que muita coisa se discute, muita coisa ainda não se conhece. E para discutir isso aqui, eu tenho aqui do meu lado a professora Rose Pereira. A professora Rose Pereira, ela é professora aqui no curso de Direito da Univale, na matéria de Direito Processual Civil. Seja muito bem-vinda, professora Rose. Obrigada, professor. Eu tenho aqui também a professora Luciana, ela é professora também de Direito Processual Civil na matéria de Prática Processual Civil e Teoria Geral do Processo. Seja muito bem-vinda, professora Luciana. Obrigada. E nós estamos aqui, pessoal, discutindo o novo CPC. Eu tenho certeza que esse tema ele vai ser interessantíssimo para você e nós iniciaremos a partir desse uma série de discussões aqui, com certeza, teremos outros programas, espero que com a participação das professoras também, para a gente estar trazendo aqui temas do dia a dia, da justiça, né, que vão, com certeza, influenciar tanto operadores de direito, quanto estudantes de direito, e você que é a população, que às vezes bate na porta do judiciário buscando uma tutela jurisdicional. Eu queria iniciar, professora Rose, a discussão em um tema que ele ainda levanta muita polêmica, que é o que diz respeito a prazos processuais. Bom, já se definiu que o novo CPC, agora os prazos são contados em dias úteis. Aí eu pergunto para a professora, esses dias úteis ou essa contagem de prazo dessa forma ela é aplicada a todas as situações no novo CPC? Na verdade, não. Primeiro, quando o novo CPC estabelece que os prazos serão, na contagem dos prazos, serão computados só os dias úteis, um primeiro esclarecimento é em relação a essa questão de dias úteis. Porque dias úteis para o legislador não é exatamente o que ocorre, para a gente. Então, por exemplo, se hoje não tiver expediente forense na comarca de Governador Valadares, ainda que seja dia útil, esse dia não será computado no prazo. Perfeito. Então, tem que ter expediente forense. Os feriados, os sábados, todos esses dias serão excluídos. E aqueles em que, por algum motivo, foi interrompido o expediente ou não ocorrer o expediente naquele dia, ainda que seja um dia útil. A segunda questão é que os prazos, o Código estabelece que o cômputo dos dias úteis só será aplicado aos prazos processuais. Então, no primeiro momento, como a gente está falando de processo civil, de Código de Processo Civil, é comum todos entenderem que todos os prazos, então, seriam processuais. Mas já há uma discussão doutrinária acerca daqueles prazos em que a prática do ato é personalíssimo da parte, como, por exemplo, o ato de pagar. Quando o devedor é intimado no cumprimento de sentença para efetuar o pagamento, no prazo de 15 dias, a discussão é, esse prazo, por ser um ato que vai ser praticado pela parte, é um prazo processual ou é um prazo material? O prazo de 3 dias que o devedor é citado no processo de execução, é um prazo processual ou é um prazo material? Então, na verdade, a recomendação, inclusive, da própria doutrina, é de que ou os juízes, ao fazerem a intimação, deixem claro expressamente no mandado de intimação ou de citação que o prazo será contado em dia útil ou não, e se isso for omisso, que o operador do direito, o advogado, por cautela, ele conte os dias corridos e não dias úteis, para evitar prejuízo ao cliente, para evitar a necessidade de utilização de recursos posteriormente.
se esse prazo for considerado intempestivo. E tem uma outra questão da preocupação do legislador em uniformizar os prazos no processo. Então, a gente percebe assim, os prazos, regra geral, quase todos os prazos agora são de 15 dias úteis. Prazo para os recursos, exceto os embargos de declaração, que o prazo continua sendo de 5 dias. Prazo para contestar, para reconvir, para réplica, prazo para impugnações, prazo para os embargos à execução. Então, a gente percebe que há uma uniformidade de prazos para que o operador do direito tenha um mínimo de paz, né, na execução do seu trabalho. E a questão dos prazos em dobro, que também foi uniformizado. Então, Fazenda Pública, que é a Advocacia Pública, a Defensoria Pública, os litisconsórcios passivos com diferentes procuradores, desde que seja de diferentes escritórios de advocacia, todos terão prazo em dobro para a prática de todos os atos processuais. Muito bem. Ótima intervenção, explicação e um toque aí, né, professor Luciano, nessa questão da prática. Na dúvida, se tiver dúvida, conte os prazos em dias úteis ainda. A cautela, ela não faz mal a ninguém. Isso que a professora Rose acabou de falar, nessa questão dos prazos, uniformização, ela citou aqui, né, dentro de um processo civil. E essa uniformização, ela transcende o Código de Processo Civil? A título de exemplo, o juizado especial, tanto civil quanto federal e até o criminal também, por analogia, se aplica os prazos do CPC ou como é que está isso? Olha, Douglas, com relação ao juizado especial civil, os prazos continuam sendo computados e contados da mesma forma que eram antes da publicação do novo CPC. Não houve alteração na Justiça Estadual. Já o Juizado Especial Federal recepcionou essas normas. Então, esses prazos são contados, sim, em dias úteis. Na dúvida com relação à contagem para a prática do ato pela parte, a melhor orientação ao cliente é que ele pratique, faça o pagamento ou cumpra o que foi determinado em sentença, contando o prazo em dias corridos. E isso dúvida, deve ser uma colocação feita para o próprio advogado ao seu cliente, sim, não é verdade? Deve ser a orientação dada ao cliente nesse sentido. Muito bem, muito bem. Então, essa questão de prazos, ela ainda levanta discussões. A gente, a princípio, acreditou que tudo iria ser alterado para uma contagem de dias úteis, na verdade não é, né? Um outro tema também que eu percebo que levanta discussão, e a gente vê isso nos corredores da universidade também, seria sobre a questão, aí eu queria fazer essa pergunta para a professora Luciana a princípio, daquela audiência que é tida ou chamada como preliminar, que na verdade é audiência de conciliação e mediação, que é uma audiência que ela tem antes mesmo de você apresentar a defesa. Essa audiência ela é obrigatória, ela tem que ter, ela é mais uma audiência dentro do processo. Como é que funciona isso, professor Luciano, para quem está de casa aí nos assistindo entender melhor essa questão? Bom, quando a parte ajuiza a ação, para a parte, tanto o autor quanto o réu, quando é citado para comparecer, há a opção. Eles podem dizer se optam ou não por estar ali presentes na audiência de conciliação ou de mediação. Para o juiz de direito, ele é obrigado a marcar, a designar sempre essa audiência. Essa dúvida sobre a questão, né, de ela ser chamada de preliminar, por ser a primeira audiência, na verdade o termo audiência preliminar se reserva para os casos das ações em que há a necessidade de se marcar uma prévia audiência de justificação. O juiz, na dúvida sobre conceder a tutela que está sendo reclamada de imediato, provisoriamente, então ele designa a audiência de justificação para esclarecer essa dúvida e deferir o pedido ou não. Já a sessão de conciliação ou mediação, a partir do momento em que o juiz de direito designa a data, o autor que já fez a opção por ela, ele fica aguardando a manifestação do réu,
que pode também, após citado, dizer com prazo de antecedência mínima de 10 dias se tem interesse em estar ali ou não. Se o réu se manifestar em sentido contrário, dizendo que não tem interesse, então começa a fluir desta data o prazo dele para a defesa do processo. Acho interessante que o novo CPC traz isso, né, professora Rose, no seu corpo, mas a gente percebe que, a princípio, é uma faculdade, né? As partes elas podem abrir mão dessa audiência, caso entendam que não há a mínima possibilidade de você se negociar ali, de se chegar a um acordo. Agora, analisando o contrário a isso, da mesma forma que eu posso abrir mão, essa audiência ela pode ser remarcada, pode ter uma segunda tentativa, uma terceira e assim sucessivamente? Na verdade, o autor, na inicial, ele já é obrigado a indicar, é um requisito da petição inicial, indicar se ele tem ou não interesse na conciliação, nessa audiência. Se ele manifesta que tem, o réu, ao ser citado ele vai ser citado para essa audiência e não para contestar inicialmente, ele pode, no prazo de até 10 dias antes da audiência, se opor, dizer que não tem interesse. Dizendo que tem interesse, a audiência será mantida, comparecem as partes, devem estar obrigatoriamente acompanhados dos seus advogados ou defensores públicos, e na discussão ali, nessa sessão de conciliação e mediação, mesmo que as partes não cheguem a um acordo ali, mas percebendo os conciliadores ou os mediadores que há essa possibilidade, essa audiência pode ser remarcada sem prejuízo do prazo de defesa, ou seja, o prazo de contestação não vai começar a fluir, a não ser a partir da última sessão designada ou daquela primeira que foi e realmente não houve êxito na conciliação. Então, ela pode ser redesignada por mais de uma vez, desde que todos ali, porque existe no Código hoje o princípio da cooperação. Então, se há a possibilidade da conciliação, essa audiência deve realmente ser remarcada. O que o legislador, o que o Código proíbe, é que ela seja remarcada num período muito distante dessa primeira audiência. Então, deve ser em torno de 10, 15 dias e não mais, né, até para não se perder também a questão da finalidade ou da utilidade dessa audiência. Muito bem. Só um minutinho, a gente vai ver isso, a gente vai se deparar muito com isso nas ações de família. Muito. Porque nas ações de família, em que os ânimos de regra já estão alterados, então, possivelmente, numa primeira sessão dessa, a conciliação pode não ser obtida. Então, é cauteloso, é interessante que seja redesignada, que os próprios advogados tenham esse comprometimento nesse momento, sabe, de tentar realmente conduzir para a conciliação. Porque, principalmente nas ações de família, a conciliação, ela é, sim, o melhor dos resultados, né? Eu acho interessante algo que você tocou num ponto aí, eu queria fazer essa pergunta para o professor Luciano, ou passar essa pergunta para ela. Depende também do advogado. Às vezes as partes vão com tendência de conciliar, mas o advogado que já tem talvez aquela fama de que eu não faço negociação, eu não sou conciliador, ele pode atrapalhar e muito essa audiência, né, se ele também não estiver disposto, de fato, a se dobrar um novo CPC ou a ideia geral do novo CPC. Não é verdade, professor? Realmente a questão gira em torno desse profissionalismo, dessa orientação, sim. O novo CPC, a grande discussão nos dias de hoje, é se realmente ele foi recepcionado tanto pelo jurisdicionado quanto pelos que o aplicam, os aplicadores de um modo geral, advogados, promotores, juízes de direito. E o jurisdicionado, que depende da orientação do profissional, ele deve sim receber orientação
melhor a gente espera, né, melhor possível. Então, o advogado ele tem por característica e ser contundente, ser ali sempre estar discutindo as questões, mas ele deve ter imbuído com ele esse espírito da conciliação. Ele deve, por natureza, buscar estar trazendo o melhor resultado para o seu cliente. Não é a demanda longa que às vezes vai trazer esse sentimento de justiça. Ou seja, o melhor profissional hoje é aquele que leva o mínimo de processos à justiça e não o maior número. Atendendo dessa forma a visão do legislador, o espírito da lei, né? A gente discute isso muito na faculdade, qual é o espírito da lei. Inclusive, é um livro que todos os estudantes de direito têm que ler, o espírito das leis. Então, qual que é o espírito do legislador quando ele quis um novo Código de Processo Civil? Qual que era a necessidade, o anseio, tanto da população, que é aquela que está no final dessa cadeia produtiva dentro do processo de justiça, né? Quanto também para promotores, juízes e advogados. Então, a gente percebe que, de fato, conciliar é legal. Não só no sentido de ser bacana, de ser bom, mas agora legal no sentido de que a conciliação, a mediação, ela está dentro também do Código de Processo Civil. Nós vamos dar uma pausa agora, estamos no fim do nosso primeiro bloco. A gente volta já já, não saia daí.